Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero trazer mais uma vez uma palavra para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mostrar aos irmãos, a todos que ouvirem esse áudio, a história de dois reis. Louvado seja o nome do Senhor. Um que buscou a Deus na sua enfermidade e o outro que o Senhor esperava que ele buscasse até ele. Mas ele antes buscou aos médicos. Louvado seja Deus. Eu falo assim, esperava. Não que o Senhor não sabia, porque o Senhor é onipresente e onipotente. Mas o Senhor nos dá livre-arbítrio. E o Senhor deu ali. O Senhor pôs diante desse rei uma porta aberta. Mas ele não quis. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler o primeiro rei é Ezequias, que fica lá em Isaías 38. Eu peço a vocês que leiam. Louvado seja o nome do Senhor, se for possível. Diz assim, em Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz assim: então virou Isaías o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aleluias. Aqui o Senhor está falando sobre Ezequias. Louvado seja Deus. Ezequias foi um bom rei. Ele retirou os bosques de adoração a outros deuses. Ele mandou sacerdotes, céus, para pregoar a palavra do Senhor. Ele fez um bom reinado. Embora, como muitos, teve uma hora também que ele falhou. Mas louvado seja o nome do Senhor. Não é isso que eu quero falar nesta passagem que eu estou demonstrando. Agora eu quero ler outro trecho que fala lá em 2 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Crônicas 16, versículo 12 e 13 em diante, que diz assim: aqui nós vamos ver o rei Asa, o pai de Jeosafá. Aleluias! A atitude desse rei. Vamos ler. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extensão, grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo a história de dois reis. Ezequias, o Senhor mandou o profeta Isaías falar com ele, aleluias. E o rei Ezequias teve a humildade, aleluias, de orar ao Senhor. Você vai ler, você vai ver que assim que ele recebeu a mensagem do Senhor, ele orou ao Senhor. Ele buscou o Senhor, imediato veio logo na mente se humilhar. E ele chorou muitíssimo, diz a Bíblia. E o Senhor
recolheu as lágrimas de Ezequias. E o Senhor curou Ezequias, acrescentou mais 15 anos de vida a Ezequias. E nós vamos ver outro rei, o rei Asa. Um rei que também fez coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês for ler adiante, você vai ver que ele também tirou a adoração a outros deuses. Que ele também edificou bosque ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também fez coisas boas. Mas ele cometeu um grande erro. Quando ele descobriu que ele estava doente, ele não buscou a Deus, antes buscou os médicos. E a gente vai ver na história desse rei Asa, que ele faz algo errado, ele se alia. Louvado seja o nome do Senhor. A outra nação, louvado seja Deus. Ele se alia a outro rei. Rei esse que não estava na direção de Deus. Ele foi fazer algo e não pediu direção a Deus. Eu não vou me estender nessa palavra porque eu quero resumir. O foco é buscar a Deus em meio às lutas. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vai poder ver que esse rei, ele não buscou a Deus, ele buscou os médicos, buscou a pessoas que até faziam coisas ocultas. E o Senhor, aleluias. E a Bíblia vai dizer isso, meus irmãos. Esse rei, ele morreu, meu irmão. Por quê? Independente do que ele fez, independente do que você fez, mas o Senhor bota uma porta aberta diante de nós. Ele não buscou a Deus, ele buscou os médicos, buscou outras pessoas. Ele ainda maltratou servos do Senhor que trouxe a palavra para ele. Esse rei Asa, ele fez muitas coisas erradas. E quanto mais ele estava doente, ele não buscava a Deus, ele ficou com o coração endurecido. Se você for ler, você vai ver que ele adoeceu no ano 39 e ele morreu no ano 41. Ele teve tempo para pensar, mas ele não quis. Muitas vezes nós praticamos coisas que não devemos, mesmo sendo servo do Senhor. Porque o rei Asa e o rei Ezequias, todos os dois conheciam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um optou pelo Senhor, caminho certo. E muitos de nós somos assim. Não oramos antes de tomar atitudes. Depois dizemos que está na direção de Deus. Muitas vezes nós oramos, mas não esperamos o Senhor responder. Ficamos ouvindo vozes alheias, pessoas alheias falando, às vezes de si mesmo, e dizem até que é Deus falando. Nós vamos ver situações que acontece isso. Falsos profetas, falsos mensageiros entregam a palavra. Foi assim que um velho profeta, ele morreu, porque o Senhor disse: vai por esse caminho, não come água, não come pão, não bebe água, para levar uma mensagem. E veio outro falso e disse a ele: olha, o Senhor disse que é para você vir na minha casa, comer e beber e pousar na minha casa. Mas o Senhor já tinha falado com ele que não era para ele fazer. Ele foi com aquilo que aquele outro profeta é pecador, mentiroso, falou em nome do Senhor. Ainda falou em nome do Senhor. Mentiu, ainda botou o nome do Senhor, porque o Senhor não falou nada, mas ele foi e tirou o profeta do caminho. Quantas vezes acontece isso? E sabe o que aconteceu? Esse profeta que fez o que o Senhor não mandou. O Senhor disse: não coma e não beba. Ele foi, comeu e bebeu, ele morreu. O Senhor permitiu que ele morresse. O Senhor permitiu. Mas o que enganou também pagou preço. Não ficou em vão.
Mas o que eu quero lhe dizer, peça ao Senhor para falar com você. Vá para a palavra. Abra a palavra, que na palavra de Deus tem resposta para todas as coisas que nós precisamos. A nossa decisão sempre tem que ser Cristo. Renunciar à carne. Sabe por que às vezes a gente toma decisões erradas? Porque a decisão errada, você não tem que renunciar à carne. Vigie quando você vê uma decisão que, tá boa, tá perfeita. Quando é uma decisão que você tem que renunciar à carne. Aí sim. Eu quero que você medite nessa palavra, que é uma palavra muito forte. Louvado seja Deus. O Senhor falou tremendamente comigo nessa palavra. Aleluias. Que a palavra do Senhor faça o que apraia a Ele. Louvado seja Deus. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com aquelas pessoas que dizem assim, diz o Senhor. O Senhor mandou dizer. Louvado seja Deus. Não é errado você fazer prova com Deus. Não é errado você perguntar a Deus, Senhor, é verdade? Aleluias. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada a todos, em nome de Jesus.